do Senhor. Quero lembrar que domingo que vem, inclusive, é o domingo que antecede a reforma, o dia da reforma, né? Dia 31, cai na terça, se eu não me engano. Então, domingo é 29. E a gente vai estar tendo aqui um culto especial em memória a tudo aquilo que a reforma nos legou, nos lembra. E a gente quer convidar a igreja, né? Não apenas lembrando que é o domingo, o culto, o dia do Senhor, mas lembrar para que você possa estar vindo aqui, de repente convidando alguém, né, para estar ouvindo não apenas a mensagem da reforma, que é outra coisa senão a mensagem do evangelho do reino, né, do retorno às sagradas escrituras, a mensagem da salvação pela graça mediante a fé. Então, domingo que vem a gente vai ter um culto em especial celebrando o legado da reforma para as nossas vidas enquanto pessoas, famílias e igreja, tá? Eu queria lembrar isso aí também para deixar avisado a igreja. Então hoje a gente vai continuar a nossa série aqui em 2 Timóteo, capítulo 2. Estamos aí já no quarto domingo ou quinto, não me lembro exatamente, já nessa série de mensagens na carta de 2 Timóteo. E hoje a gente vai seguir de onde paramos. Paramos no versículo 13 na semana passada e hoje a gente vai seguir a partir do versículo 14 do capítulo 2. É uma excelente oportunidade, irmãos, séries de mensagens para a gente aprofundar o nosso entendimento em algum livro da Bíblia, né? E ouvir o que aquele livro pode e quer falar aos nossos corações pelo Espírito Santo. Então, convido você a continuar firme aí. A gente deve ir até, hoje é dia 22, né? A gente deve ir aí até o penúltimo domingo de novembro, né? Nessa série. E assim que a gente acabar essa série, a gente vai entrar aí na preparação para o Natal. A gente sempre reserva um tempo aí para o Advento, o período do Advento, que é esse período de reflexão, onde a gente se coloca no lugar ali do que os primeiros cristãos, ou melhor, do que o povo de Deus da antiga aliança criou de expectativa pela vinda do Messias, até que a gente culmina na celebração do nascimento de Cristo, ali no final de dezembro. Inclusive, já deixa aí anotado aí na sua agenda, viu? A gente sempre aqui tem uma comemoração muito especial no Natal da nossa igreja e não vai ser diferente esse ano. Vai estar reunido aqui, tem um culto de Natal, tem uma refeição junto com a igreja. É sempre um dia muito marcante para a gente, tá? Mas eu já estou antecipando aí o calendário. Vamos voltar aqui para a Bíblia, 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 14. A palavra de Deus diz assim: relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da justiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. E o apóstolo Paulo conclui o último trecho desse capítulo 2 dizendo assim: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé e o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão aos que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos pedir a ajuda do Senhor.
a iluminação do Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, que privilégio, Senhor, estarmos aqui reunidos ao redor da Tua mesa, no banquete da graça, que é a comunhão dos santos, com a Tua palavra aberta para ser exposta, pregada e aplicada aos nossos corações, que tanto carecem, Pai, do alimento espiritual, da iluminação vinda do alto, do Espírito Santo de Deus, e que nessa manhã, mais uma vez, o Senhor tenha misericórdia do Teu povo. Que nessa manhã, mais uma vez, Senhor, esse banquete não seja retido, mas que ele seja ofertado gratuitamente por meio da presença do Espírito Santo, que habita entre nós e habita em nós, e por meio da palavra de Deus, Pai, que é ouro para nós, que é abundância de alimento espiritual para nós, e que ninguém daqui saia sem alimento espiritual. Que a palavra de Deus não volte vazia, porque assim o Senhor prometeu que ela alcançaria corações, e que assim ela o faça, Pai, trazendo renovo, trazendo confronto, trazendo direção, trazendo instrução e, acima de tudo, trazendo salvação em Cristo Jesus para todos nós, que pela graça de Deus chegamos aqui hoje mais uma vez. É o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez diante da sua palavra. E ao preparar esse sermão, eu lembrei de uma experiência que eu vivi e que talvez alguns de vocês tenham vivido experiências semelhantes, que é a alegria de você ser aprovado em alguma experiência na qual você tinha grande expectativa. Eu lembro que para mim uma dessas experiências foi quando eu fui aprovado no vestibular. Vocês sabem, né? E nós sabemos que cada vez mais o vestibular é um instrumento ali de ansiedade, né, para as pessoas que colocam as suas expectativas. Creio, inclusive, depois de autoexame, né, perceber que isso é problemático, é doentio a maneira como tem sido tratado esses temas. Até porque eu creio que cada vez mais, infelizmente, né, as universidades públicas têm perdido, né, esse interesse, especialmente dos cristãos. Cada vez mais eu escuto, especialmente na área educacional, que os pais já têm decidido que não almejam mais esse destino para os seus filhos. Pessoas passam nos exames, mas os filhos não encaminham mais, muitas vezes, diante da Babilônia que tem se visto ali. E o que eu percebo, irmãos, é que essa mudança tem acontecido gradativamente, mas na minha época, né, entrei na faculdade em 2011, ainda era o grande alvo, né, dos jovens, das famílias, e foi um ano ali de preparação muito tenso, né, você tem que estudar muito. Eu queria direito, então acho que só perdia para medicina na época, então era um curso muito concorrido. E eu confesso que foi um ano assim de praticamente só estudo, não tinha nem comer, eu comia direito. Até para comer eu cronometrava o tempo para poder dar tempo de estudar. Então eu fui para a prova, vocês imaginam, né? Tenso, não aconselho para ninguém isso, não é saudável. Creio que precisamos repensar o nosso modelo de educação, né, em nossos dias, mas foi o que eu vivi. E por todo o tempo investido ali naquele ano, né, a expectativa óbvia era passar no vestibular. E com a graça de Deus, né, eu passei naquele exame e eu lembro do dia como se fosse hoje, né? No computador ali, clicando naquela tela, esperando o resultado. Não era mais listão, né? Quem pegou listão aqui de ir lá para sede? Estão revelando a idade, viu? Estão revelando a idade. Teve uns que se levantaram assim, ó, envergonhados. Eu já peguei a imagem ali no computador, o site travando, todo mundo tentando acessar. E eu lembro como para mim, irmãos, foi um dia de muita alegria, porque você ficava pensando já nas consequências, né? Ah, vou ter que estudar de novo, ou então ver se vai dar para fazer uma faculdade privada, né? E então, quando eu vi meu nome ali, foi um dia de muita alegria, festa, comemoração. Saímos para comemorar, para celebrar. E na cabeça do jovem aprovado, a vida dele estava resolvida, né? Não sabia que a maior alegria da faculdade é entrar e a outra é sair, né? Mas aí já é outra história, Fernandinha, é outra história. Depois a gente conversa sobre isso. Mas, irmãos, eu lembro dessa alegria, né? Quanto alívio. E talvez você se lembre de um momento onde você viu e se viu aprovado em algum exame, em alguma entrevista, em algum trabalho que você tanto almejava. Pois bem, irmãos, existe uma aprovação
que é mais importante que qualquer outra que a gente pode ter celebrado, que é a aprovação de Deus. E esse é o tema do nosso sermão, aprovados por Deus. Nós sabemos, pelo que a Bíblia nos instrui, que no final dos tempos haverá um grande julgamento, né? E o povo de Deus, ele já vai estar aprovado por média desde a fundação do mundo, porque Cristo nos aprovará pelo seu mérito. Mas haverá aqueles que, diante do trono branco, serão reprovados diante do Senhor. Né? Serão reprovados e serão condenados não a um ano a mais de estudo, não apenas a uma frustração momentânea, mas serão condenados a um juízo eterno. Né? E o fato é que, quando a gente se depara com textos bíblicos, especialmente como um desses que a gente acabou de ler, a gente se lembra que essa aprovação ou reprovação eterna, na verdade, será apenas um reflexo de como nós estamos vivendo hoje. Se nós estamos vivendo como aprovados hoje ou estamos vivendo como reprovados hoje. Não pelo nosso mérito, não por aquilo que a gente fez, mas se de fato nós fomos encontrados por Cristo e salvos por Cristo, a consequência natural é que nós estaremos vivendo também como aprovados pelo Senhor. E é exatamente isso, irmãos, que o capítulo 2, do versículos 14 a 26, busca nos ensinar nessa passagem. Né? O apóstolo Paulo, ele instrui a Timóteo e ele diz explicitamente no versículo 15, procure apresentar-se a Deus aprovado. Ou seja, o apóstolo Paulo estava dizendo a Timóteo que existiria um modo de se viver a vida cristã que seria um modo não aprovado pelo Senhor, um modo que o Senhor não se agrada. E é exatamente isso que a gente vai buscar refletir, irmãos. Quais são essas características que nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo e com a graça de Deus, buscarmos orientação e forças no Senhor, para que nós vivamos de um modo que o Senhor olhe para nós e veja em nós como aprovados de Deus por meio da graça de Jesus. Primeira coisa que a gente vê aqui, irmãos, depois de o apóstolo Paulo dizer para Timóteo relembrar todas essas coisas, que é uma marca que ele repete em muitos trechos dessa carta, né? Ele insiste com Timóteo, dizendo: Timóteo, não se esqueça, não, se lembre, não deixe isso ser perdido na sua mente. Qual era o grande temor de Paulo? Era que Timóteo se perdesse naquela grande leva de homens e mulheres que estavam se perdendo na fé. E aí Paulo vem e diz: Timóteo, não se esqueça, relembre todas essas coisas, para que você possa continuar fiel ao ensino da palavra e, consequentemente, levar isso a outros. E aí, logo depois disso, que ele vem com essa instrução que nós acabamos de ler: procure se apresentar como obreiro aprovado. E aqui ele começa a dizer algumas características, irmãos, de pessoas que o Senhor olha e que, pela graça de Cristo, ele se agrada, ele aprova, ele reconhece, ele se alegra. A primeira coisa que ele diz, irmãos, é que esse obreiro aprovado, esse filho de Deus aprovado, ele não tem de que se envergonhar. Essa é a primeira lição para nós aqui. É nós avaliarmos se nós temos vivido de um modo tal que não haja elementos de vergonha em nossa vida. Como assim? Infelizmente, nós sabemos, irmãos, que existem pessoas e que muitas vezes podem ser nós em momentos da nossa vida ou em fases que parece que nós estamos vivendo quase que como duas personalidades, quase que como uma máscara que nós vestimos. Vivemos em áreas da nossa vida ou em relacionamentos da nossa vida, buscando agradar o Senhor, buscando dar testemunho, buscando nos santificarmos. Mas parece que há momentos ou áreas ou determinadas situações que nós criamos algo para legitimar uma vida paralela, né? E isso pode se aplicar às mais diversas áreas. De repente é no trabalho, que a gente cria um código de ética diferente e tenta encontrar justificativa para determinadas práticas. Não, porque assim é que funciona, aqui todo mundo faz desse jeito. E a gente começa a justificar as nossas ações, que nós claramente sabemos que não encontram aprovação da parte de Deus, com vários argumentos que nenhum deles encontra respaldo nas Escrituras.
Por vezes isso pode ser em nossos relacionamentos, né? Desenvolvemos relacionamentos de um modo que nós sabemos que o Senhor não se agrada, ou apoiamos determinadas práticas que sabemos que o Senhor não se agrada, mas nós colocamos ali meio que numa esfera que fica dentro de uma caixa separada e, de fato, passamos a admitir alguma experiência espiritual onde isso pode ser aceito, que está tudo bem. Mas o apóstolo Paulo olha para Timóteo e, ampliando, aplica isso a nós aqui hoje também, nos lembrando que a vida cristã, irmãos, ela precisa ser vivenciada de um modo onde nós precisamos levar a sério o compromisso de não nos acomodarmos com determinadas práticas, ações, reações, ideias e pensamentos, se nós de fato entendemos que essas coisas não são aprovadas pelo Senhor. Nós precisamos olhar para as nossas vidas, olhar para o nosso interior, e essa é uma avaliação que só você pode fazer, e perguntar ao Senhor: Senhor, existe algo hoje que eu me envergonharia de que outras pessoas soubessem? E que, portanto, o Senhor me chama através dessa reflexão a me arrepender, a mudar, a modificar, a abandonar. Que o Senhor possa trazer essa iluminação ao seu coração. De repente é uma prática que você precisa deixar. De repente é um relacionamento que você precisa romper. De repente é uma ideia que você precisa, de fato, abandonar, porque você tem tentado compatibilizar essa ideia, essa ideologia com os valores do reino, mas você tem percebido cada vez mais que não tem como compatibilizar. Enfim, as aplicações podem ser muitas. O grande convite aqui do Espírito Santo é para que a gente possa se sentir incomodado, irmãos, e não aceitar a hipótese de que nós possamos viver com determinadas práticas, hábitos, que nós sabemos que o Senhor não se agrada, nós sabemos que envergonham o seu nome, e que nós sigamos semana após semana, mês após mês, ano após ano, achando que o Senhor está alheio a isso, que Ele não está olhando para isso. Porque assim como Ele falou para Timóteo, viva como um homem aprovado, que não tem do que se envergonhar, Ele fala isso para mim e para você também. Amém, meus irmãos? Esse é o primeiro convite. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo continua dizendo: esse homem aprovado por Deus, além de não ter com o que se envergonhar, ele maneja bem a palavra da verdade. Esse é um segundo convite para nós, irmãos. Se você quiser viver como alguém aprovado por Deus, uma coisa precisa ou ser inserida na sua vida ou precisa ser aprofundada na sua vida. E essa coisa se chama você ser alguém que conhece esse livro, mas que não apenas conhece, mas que aplica e vive segundo ele. Essa palavra no original, irmãos, os irmãos da Universidade da Vida vão talvez entender um pouco melhor. Ela poderia ser traduzida literalmente como um corte em linha reta, um corte preciso. Isso foi um dos temas das nossas aulas. Então, o apóstolo Paulo, ele estava querendo dizer que o homem de Deus, a mulher de Deus, né? Aqui ele está falando com um pastor, mas essa aplicação poderia ser feita a qualquer um de nós, enquanto homens e mulheres de Deus, é que nós precisamos ser hábeis o suficiente com as Escrituras, ao ponto de nós termos a capacidade de fazer os cortes adequados para que a Bíblia se torne, de fato, luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Então, essa palavra era usada naquela época, desde então, como um significado que era exportado, por exemplo, da própria engenharia, quando você ia cortar um caminho em linha reta. Calvino, ao comentar esse texto, ele falou que essa palavra poderia ser comparada como um pai e uma mãe que está ali diante de uma mesa e começa a porcionar, né, os alimentos para as crianças e começam a porcionar da maneira adequada. E do mesmo modo, irmãos, é essa ideia que o apóstolo Paulo está querendo dizer a Timóteo. Timóteo, você precisa ter a capacidade de pegar as Escrituras, conhecer as Escrituras, entender as Escrituras e aplicar as Escrituras de um modo profundo.
Timóteo estava recebendo aquela palavra antes de tudo como um pastor, né? Ele era um homem que tinha a missão de expor as escrituras, de ensinar as escrituras. Então ele estava entendendo ali, inclusive, aquela aplicação para o momento da sua exposição pública, para as aulas que ele ministrava. Então ele estava sentindo aquele fardo de entender que ele não poderia se aceitar como medíocre, enquanto homem de Deus com o papel de expor as escrituras. Por isso ele precisava manejá-lo. Porém, a gente pode tentar fazer isso ser aplicado a nós. E eu creio que tem duas aplicações aqui para nós, irmãos. Na verdade, tem uma aplicação que tem a ver com a vida da igreja, né? Que a gente aplica ao ministério pastoral, mas aplica isso à própria compreensão da igreja, porque nós precisamos perceber, à luz de um texto como esse, que nós não podemos esperar nada menos de um pastor do que um homem que conheça, interprete e aplique bem as escrituras. Muitas vezes, irmãos, quando a gente fala sobre ministério, as pessoas têm perdido quais são os conceitos centrais para o exercício do ministério. Porque a Bíblia trata de outras funções, como, por exemplo, outros dons, outros ofícios, como o diaconato, que envolve o serviço. E muitas vezes as pessoas associam determinadas... por exemplo, uma pessoa muito serva, muito piedosa, uma pessoa de Deus, e passam a imaginar que qualquer tipo de pessoa que sai de um nível de espiritualidade básico e você vê uma vida mais piedosa, já seria um candidato ao ministério. E isso não é verdade. Na verdade, o padrão de uma vida piedosa deveria ser para qualquer cristão. Esse já é um erro que nós começamos a cometer. Quando nós nos acomodamos a acreditar que um pastor, ele é um pastor porque ele tem uma vida espiritual mais profunda. Não. Esse é um padrão da igreja. É por isso que eu estou expondo 2 Timóteo. Porque tudo aquilo que Paulo ensinou a Timóteo deveria ser um padrão para nós. O único destaque que há para o ministério pastoral, se você pega a lista que Paulo dá a Timóteo na primeira carta, o único destaque especial que um pastor precisaria ter e que um cristão não necessariamente precisaria ter é o dom de ensino. Fora isso, em 1 Timóteo capítulo 3, todas as outras marcas de um ministro precisam também ser uma marca de um cristão. Eu acho muito interessante isso, porque Paulo sai listando lá, marido de uma só mulher, cordato, hospitaleiro, enfim, ele vai dando uma lista. Se você para pensar, essa é uma característica de qualquer cristão. Qualquer cristão precisaria ter aquilo. Agora, quando chega no apto para ensinar, aí você vê um destaque. De fato, não poderia se impor as mãos sobre uma pessoa que não tem o mínimo de aptidão para o ensino e de conhecimento das escrituras. Então, essa é uma aplicação para a vida da igreja, irmãos. Para o ministério pastoral, né, nós precisamos entender que um critério indispensável é saber manejar as escrituras, saber interpretá-la, aplicá-la, expô-la e ensiná-la. Só que existe uma aplicação pessoal também aqui para mim e para você, uma aplicação para a sua vida. Mesmo que você não tenha um dom de ensino, porque, inclusive, esse é um outro parênteses, né? Nem todos que têm um dom de ensino também necessariamente são chamados ao ministério, né? Existem pessoas que vão ter o dom de ensino e vão exercer isso em outros lugares também. Mas, mesmo que você não tenha um dom de ensino, eu queria trazer uma aplicação aqui para a vida da igreja muito importante. Você precisa, ainda assim, ser alguém que precisa manejar a palavra de Deus corretamente. Deixa eu dar um exemplo disso aqui. Eu falei disso semana passada e eu vou repetir, né? Por mais que poucos tenham um dom de mestre, como o próprio Tiago disse, não é bom que muitos entre vocês tenham, porque vocês serão cobrados com maior rigor. Mas, quando Paulo olha isso e fala isso para Timóteo, a gente precisa lembrar que isso precisa ser um padrão para nós, enquanto igreja. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina, irmãos, que é a palavra de Deus entendida, compreendida, aplicada e ensinada, que pode nos guiar pelas veredas corretas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se nós formos deficitários na nossa compreensão da Bíblia, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos viver uma vida constantemente confusa. E trazendo isso para uma aplicação familiar, por exemplo, nós sabemos, à luz das Escrituras, Deuteronômio fala sobre isso, Paulo fala sobre isso em Efésios, que dentro do lar, quem são os responsáveis por ensinar a fé aos seus filhos? Em primeiro lugar,
Os pais. Então, veja onde é que eu quero chegar. Até aqueles que oficialmente não são reconhecidos com um dom de ensino perante a igreja precisam buscar capacitação para o ensino dentro dos seus lares. Estão entendendo o que eu quero dizer? E, portanto, meus irmãos, se a gente não tem isso, a gente está deixando o nosso lar subnutrido, desnutrido espiritualmente. E aí você se pergunta, mas quais seriam essas coisas básicas? Você não precisa, para ensinar a sua casa ou para ser um instrumento de Deus no seu trabalho, você não precisa conhecer necessariamente grego, hebraico, não precisa decorar o Salmo 119. Mas deixa eu dizer algumas coisas que, se você não tem, você pode ter certeza que ainda tem muitas lacunas na sua mente. Em primeiro lugar, se você nunca leu a Bíblia toda de uma vez, nunca leu a Bíblia toda, você já está com alguma lacuna, porque toda a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Então, se tem uma parte da palavra de Deus que você não leu, tem algo que Deus quer falar que você não ouviu. Então, um elemento bem básico aqui. Se você nunca leu a Bíblia toda por completo, já é um elemento claro de que você não está fazendo aquilo que Deus espera para você ser um bom manejador das Escrituras. Um elemento bem objetivo. Segundo lugar, se você não conhece as principais histórias e personagens bíblicos, você também tem uma lacuna na sua formação e você precisa suprir, né? Essa semana, por exemplo, eu preguei aqui na sexta-feira para as crianças da escola, que a maioria delas já sabia, mas eu sei que talvez alguns pais não conheciam ainda. Por exemplo, quem foi Naamã? Eu sei que vai ter gente que vai dizer, Naamã, não sei bem quem foi Naamã. Quem foi Joquebede? Talvez a pessoa não saiba. Quem foi Boaz? Então, se você se depara com certos nomes da Bíblia que você olha e diz assim, meu Deus, eu não sei quem é um exemplo muito objetivo de que você precisa suprir essa lacuna bíblica. Não pode ser o seu filho que vai lhe ensinar isso. Tem uma pessoa, uma diretora de uma escola que é uma amiga nossa, que ela diz o seguinte, onde é que eu preciso chegar assim, diante da preparação do meu filho? Ela usa um critério que eu acho interessante. Ela diz, primeira coisa que você precisa entender é que, em relação pai e mãe, em relação ao seu filho, primeiro critério, você não pode ser mais burro do que o seu filho, sendo bem objetivo. Você não pode saber menos do que ele. Você não precisa saber tudo, mas você precisa sempre estar um passo à frente daquilo que o seu filho conhece, porque você é você que está puxando ele, entendeu? É bem direto, né? Bem assim, mas eu gostei dessa ideia, né? Você não precisa conhecer e dominar o mundo do dia para a noite, mas você precisa sempre estar um passo à frente do seu filho, para que você continue sendo uma inspiração de conhecimento para ele. Outra coisa, irmãos, pode ser que você conheça os personagens bíblicos, mas uma outra coisa fundamental, faz parte de uma base de conhecimento bíblico, é você saber dominar as ordens dos eventos. Se eu perguntar assim, Ruth veio antes ou depois de Esther? Muita gente diz, Ruth, Esther, eu sei quem foi Ruth e quem foi Esther, mas você não sabe cronologia bíblica. Como é que você não sabe cronologia bíblica básica e você quer ensinar as histórias para o seu filho? A primeira coisa diante de uma narrativa, que é a Bíblia, é você saber dominar as ordens de Gênesis e Apocalipse. Você precisa ter um mapa mental, uma linha do tempo formada na sua mente, tá? E por fim, irmãos, um outro elemento básico é você entender como essas histórias elas se conectam com o plano redentivo maior de Cristo. Talvez se perguntar, o que é que tem a ver Ruth com Jesus? Não sei não, viu? Não sei muito bem essa história, não. Isso aí, você precisa saber disso, porque a história é um livro, a Bíblia é um livro coeso, e você precisa, ao estar ensinando aos seus filhos, sempre ter a capacidade de pegar as histórias e fazer elas serem conectadas com o plano maior de Deus de redenção. Então, meus irmãos, nós precisamos atentar para isso, porque esse chamado para ser alguém que maneja bem as escrituras não é um chamado apenas para o ministro, para o pastor. Isso, na verdade, se você crê assim, você recebeu um excelente legado da Igreja Romana, viu? Da Igreja Católica. Porque, na verdade, o que a Reforma Protestante fez foi exatamente o oposto. Disse, vamos colocar a Bíblia na mão do povo, porque o povo precisa conhecer as Escrituras. Enquanto a Igreja Católica Romana, na época, fazia missa em latim, e a Bíblia não podia ser acessada até por alguns padres. Lutero, quando se deparou com determinados textos, ele se encantou porque até determinados padres, dependendo do escalão, não tinham acesso a determinados textos bíblicos. Então, irmão, se você quer de fato celebrar a reforma, a melhor maneira de fazer isso é você mergulhando nas escrituras e buscando conhecê-la cada dia mais. Amém, irmãos?
que sejamos bons manejadores das Escrituras. Eu acho que essa palavra existe, né? Manejador deve existir, né? Se não existir, eu criei. Terceira marca de um homem aprovado por Deus, de uma mulher aprovada por Deus. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Meus irmãos, uma das tentações que Timóteo mais sofria, provavelmente, diante de tantos problemas que ele estava lidando, se lembra do contexto histórico? Falsos mestres, pessoal abandonando a igreja, porque Paulo estava preso, os apóstolos estavam morrendo, então ele estava entrando em muitos conflitos com outros homens de Deus que estavam questionando a fé, ensinando coisas erradas, como está aqui, ó, versículo 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e estão pervertendo alguns em sua fé. Então Paulo vem para Timóteo e diz assim: Timóteo, o cenário é difícil. E você vai precisar ter muita sabedoria para fugir das conversas, dos falatórios aqui, que não forem úteis, daqueles que não forem edificantes, que não tiverem um propósito. Então, naquela época, vários homens estavam começando a inventar história até o ponto de dizerem que a ressurreição dos mortos, aqui não é a ressurreição de Cristo, né? Ele está falando da ressurreição dos mortos, de que nós um dia ressuscitaremos. Eles diziam que nós já havíamos ressuscitados. Quando nós conhecemos a Cristo, nós já ressuscitamos espiritualmente, então não haveria a ressurreição corporal. Então Paulo diz assim, ó, Timóteo, você vai precisar ter muita sabedoria para saber o que vale a pena você investir o seu tempo debatendo ou não, discutindo ou não. Então eu penso, irmãos, que essa aplicação aqui de hoje, esse texto aqui de hoje, ele tem uma aplicação muito profunda para os nossos dias, tanto teologicamente como nas discussões mais práticas que você possa imaginar. Primeiro, teologicamente, a gente sabe que, e talvez você ou seja uma dessas pessoas ou conheçam pessoas, por exemplo, que nunca leram a Bíblia toda, mas já tentaram encontrar todos os chifres de cavalo no livro de Apocalipse, né? Todo evento histórico que acontece, você tenta encontrar ali uma conexão e acha que você vai descobrir. E aí você não entendeu ainda qual é a natureza do livro de Apocalipse, ainda não parou para estudar como ler um livro apocalíptico, um gênero apocalíptico. Então, durante algumas décadas que se passaram, especialmente com o crescimento da teologia dispensacionalista, muitas pessoas deram toda a atenção das suas vidas ao livro de Apocalipse e deixaram de entender elementos básicos da teologia e das escrituras. Então, quem já viu aquele filme Deixados para Trás? Quase tudo errado ali, viu? Só para deixar claro, né? Porque muitos, já vi, muito bom e tal. Quase tudo ali tá descontextualizado da Bíblia. Mas foi uma geração que foi criada em Deixados para Trás e tentou encontrar todos os significados da história junto com aquele filme, com alguns trechos ali de Apocalipse. Eu lembro que quando teve o atentado das Torres Gêmeas, eu era da escola ainda, estudava, e eu lembro, né, aquelas repercussões que tiveram, e eu estava numa escola cristã, e aí na aula de Bíblia a gente passou várias aulas, porque tinham criado uma teoria de que em Daniel capítulo 8 estava profetizando o atentado das Torres Gêmeas, os bodes que vão se levantar e vão derrubar lá. E aí hoje você olha e diz, meu Deus, eu poderia ter estudando a Bíblia de verdade. Eu passei quase um ano lá daquela escola estudando a aula de Bíblia, a aplicação do World Trade Center no fim dos tempos. E assim, sem negar que vão existir eventos, e talvez estejamos vivendo eventos históricos, né? Como, por exemplo, essa própria questão de Israel. Creio que existem elementos ali históricos a serem avaliados com o fim dos tempos, mas muitas vezes a gente passou do ponto e talvez seja uma das aplicações dessa para os nossos dias, né? A gente gastar tanto tempo com determinados elementos, mas a gente não sabe ainda definir uma linha do tempo cronológica dos personagens das escrituras. É uma das aplicações para nós, sabermos o que é que vale a pena nós conversarmos e quais são as conversas de fato que o Senhor espera de nós. E por falar em conversas, irmãos, Tiago amplia essa questão aqui, não apenas para os debates teológicos, mas para as conversas em geral. Quando a gente lê a carta a Tiago, Tiago capítulo 3, versículo 2, você pode abrir a sua Bíblia. Acho que eu não passei para os irmãos aí o texto. Você pode abrir em Tiago capítulo 3, versículo 2. Ele diz assim:
Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Então veja que quando Paulo fala sobre Timóteo, que ele precisava ter muito cuidado com as conversas que ele tinha, Paulo não estava exagerando. Esse era um conselho apostólico. Tiago também disse, ó, se você está tendo que lidar com vários tipos de pecado, saiba que a primeira coisa que você precisa lidar para viver uma nova vida é com a sua língua. Enquanto você não conseguir controlar sua língua, você não vai conseguir lidar com mais nenhum outro pecado, porque quem consegue refrear sua língua é um indivíduo perfeito e é capaz de refrear também todo o corpo. Ou seja, irmãos, Tiago está dizendo que a tentação da língua é mais forte do que a tentação sexual, por exemplo. E no versículo 6 do capítulo 3, ele diz assim: a língua é um fogo, é um mundo de maldade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Ou seja, irmãos, é mais fácil, logicamente, aqui à luz das escrituras, um adúltero parar de adulterar do que um fofoqueiro parar de fofocar. Veja a aplicação aqui do poder que a língua tem. Por isso a gente precisa ter muito cuidado com as conversas que nós alimentamos. É uma aplicação que eu faço aqui dessa instrução que Paulo deu a Timóteo. Porque do mesmo modo que havia falatórios inúteis lá, existem falatórios inúteis hoje. E Paulo chegou a dizer que a linguagem, ó o termo que ele usa, a linguagem deles corrói como câncer. Pior doença que a gente conhece foi comparada à maneira como aqueles homens estavam usando a linguagem. Então, meus irmãos, nós precisamos avaliar o nosso coração e pedir a ajuda do Senhor, para que nós, se nós quisermos ser aprovados por Deus, a gente precisa santificar as nossas conversas. A gente precisa dizer assim: Senhor, me ajuda a conversar sobre coisas que edificam, coisas que acrescentam, coisas que abençoam, coisas que agregam. Amém, meus irmãos? Então essa é uma terceira marca de um cristão aprovado, que nós possamos considerá-lo. Quarto lugar, depois dele falar, esse texto é maior aqui, tanto é que a língua é tão séria, irmãos, que ele vai até o versículo 21, dizendo que isso é um critério que apresenta aqui, por exemplo, quem é vaso de honra e vaso da desonra. Só para você ver a seriedade dessa questão da língua. A maneira como as conversas e a língua é usada é um critério objetivo aqui, para dentro do povo de Deus aqui, é o que o Paulo está dizendo, dentro dessa grande casa, existem vasos de honra e vasos de desonra. E a língua é um dos critérios objetivos que nós não conseguimos discernir plenamente, né? Só Deus sabe, mas é um dos critérios objetivos humanos para sabermos se o vaso está sendo para honra ou está sendo para desonra. Veja que coisa séria. E aí ele continua aí no versículo 22. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Meus irmãos, Timóteo era um jovem ali, já na segunda carta, já nem mais tão jovem, mas devia ter uns 30 e 40 ali. Na primeira carta ele devia ter entre 20 e 30. E Paulo diz assim: Timóteo, se você quiser ser aprovado por Deus, você precisa aprender uma coisa. Com as paixões, não se brinca. Não dá para negociar com as paixões. Ele usa aqui paixões da mocidade, mas que são paixões pecaminosas. Ele diz assim, não dá para negociar. É igual a com um terrorista. Não se negocia com um terrorista. Não dá para fazer acordo. Como é que você vai confiar que ele vai cumprir? Né? Se foge, se vai para longe, tenta se desconectar. Por quê? Porque as paixões têm um poder tão forte sobre os seres humanos que nós não podemos confiar que nós seremos mais fortes do que elas. O exemplo bíblico disso, um dos exemplos, José, quando foi tentado pela esposa de Potifar. Ele chamou ela para conversar ali, vamos fazer um acordo, deixa eu orar por você. Foi isso que ele fez. Ele fugiu, irmãos. Fugiu. E essas paixões aqui poderiam ser ilustradas como muitas coisas, não só como a tentação sexual, como no exemplo de José, mas como a ira,
Quem luta contra a ira não pode negociar com a ira. Você tem que se livrar dos locais, das condições, dos ambientes onde você vai ser tentado a se exceder na sua ira. A ansiedade, quem luta contra a ansiedade não pode ficar alimentando a ansiedade. De repente, seu gatilho com ansiedade é ficar vendo notícia. Para de ver notícia. Foge das notícias. Seu gatilho contra a ansiedade é, sei lá, ficar acompanhando determinada informação. Para de ver aquela informação. Não dá para ficar alimentando. Foge. Então, isso poderia ser aplicado às mais diversas lutas que as paixões trazem aos nossos corações. E só você consegue identificar quais são as paixões que dominam o seu coração. Porque, irmãos, paixões não são apenas pecados explícitos. Coisas boas, coisas santas em si, podem se tornar paixões. O trabalho é uma coisa que o Senhor espera que nós façamos. Mas ele pode se tornar uma paixão pecaminosa quando nós não conseguimos colocar os limites entre o trabalho e o descanso. Então, se esse é o seu caso, não dá para negociar com o trabalho no momento de descanso. Não dá para abrir ali o computador rapidinho. Ou abre ou não abre. Ou vê ou não vê. E é isso que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: fuja das paixões pecaminosas, fuja. E, por outro lado, busque um caminho onde a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. E eu acho interessante porque ele usa esse termo paixões da mocidade, né, irmãos? Só que é interessante perceber que, na verdade, se você vai explorar o texto, o apóstolo Paulo não está falando para as paixões exclusivas dos jovens. Ele está falando das paixões pecaminosas, especialmente quando a gente percebe que existem muitos adultos, muitos idosos, que continuam encantados com as paixões que costumam ser de jovens. Então, é interessante como nós precisamos perceber que até pessoas mais velhas e idosas podem estar sendo tentados sexualmente como um jovem de 20 anos estaria sendo. E isso é um alerta fortíssimo, fortíssimo, de que nós precisamos, se esse for o seu caso, reavaliar sua rota. Porque até na lógica humana você já teria passado dessa fase. E você ainda está nela. Então, meus irmãos, precisamos lembrar que essas paixões da mocidade é apenas um exemplo que o apóstolo Paulo usa para ilustrar o quanto as paixões pecaminosas que fogem do padrão de Deus podem ser destrutivas. Por isso, precisamos fugir delas. Precisamos fugir delas. Homens que ainda não entenderam que o seu principal chamado é se sacrificar pela sua família. E não viver em função do prazer, do videogame, do futebol, do sexo, fora dos padrões de Deus. Mulheres que ainda estão aí perdidas pelo movimento feminista e estão buscando aceitação social por meio de um trabalho escravizante, por meio dos likes de uma rede social. Essa semana eu vi um vídeo muito forte, gente, que é bem polêmico e cancelador, se você repostar. Mas o vídeo de Fernanda Brum, vocês viram esse vídeo de um podcast dela? Basicamente, ela está num diálogo com a mulher, que não é cristã, obviamente, ali. Não conheço quem é, mas pela conversa eu vi. E ela falou que gostava de viajar para Cancún de férias. Aí a mulher: Cancún quer dizer que você é crente, viaja para Cancún, vou querer umas fotos suas de biquíni. Aí Fernanda Brum olha para ela e diz assim, na hora: você não vai ter foto minha de biquíni. Ela: por quê? Porque meu corpo é do meu marido. E aí a mulher chega e se escandaliza na hora, né? No podcast você vê assim: como assim seu corpo é do seu marido? Quer dizer que nem assim, para ganhar uns likes, sabe? Porque eu adoro os likes das redes sociais, eu posto lá. Porque mulheres são atraídas pela aprovação, né? Por aquilo que os homens olham e podem reconhecer. E, meus irmãos, isso é uma paixão da mocidade, que adolescentes estão alimentando, e a gente está vendo mulheres hoje de 50, 60, 70 anos alimentando essa paixão. Precisamos voltar ao padrão de quem está sendo aprovado por Deus. Você quer ser aprovado por homens ou quer ser aprovado por Deus? Amém, irmãos? Então, é isso que Paulo orientou Timóteo. Precisamos buscar a aprovação do Senhor e não do mundo, não dos homens, muito menos das redes sociais. E por fim, irmãos, seja sábio.
ao escolher suas discussões. Primeiro ele falou sobre conversas, mas aqui ele fala sobre discussões. Veja comigo aí. Versículo 23. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. E aqui, meus irmãos, eu amplio aquela aplicação sobre as conversas, porque Paulo aqui está dizendo assim para Timóteo, você precisa escolher as discussões, não apenas as conversas que você vai ter, mas também quando a conversa se torna discussão, se torna debate. Tem algumas que você não vai conseguir eliminar, porque muitas vezes a mensagem do evangelho vai gerar debate mesmo, mas você vai precisar saber aquelas que você vai se envolver. E isso é muito importante para a gente em nossos dias, porque se tem uma era que a gente está vivendo um tempo chato, é o dos nossos dias. Tudo é extremamente ofensivo, tudo gera polêmica, porque nós estamos vivendo uma era de hipersensibilidade. E isso me chamou muita atenção, irmãos, quando no discurso da minha formação, da minha colação de grau no curso de Direito, onde um professor meu que não era cristão, o discurso dele foi sobre hipersensibilidade, dizendo, meus irmãos, nós precisamos quebrar essa hipersensibilidade dos nossos dias. Porque nós estamos vendo uma era hipersensível, as pessoas não estão mais conseguindo ouvir nada que seja diferente daquilo que elas querem escutar. E o apóstolo Paulo traz esse conselho para Timóteo, dizendo assim, Timóteo, se naquela época ele já precisava ter muito cuidado para saber em que discussão ele vai entrar, quanto mais nos nossos dias. Então, o apóstolo Paulo traz um conselho muito importante para nós termos sabedoria para lidar com a época onde as tensões relacionais são tão fortes. Ele está falando aqui para um pastor. Então, ele sabia que havia conversas que Timóteo não ia ter como se livrar. Ele ia estar ali numa conversa aconselhando a família e ele ia falar coisas que, porventura, a família não ia gostar. Então, ele ia ter que fazer aquela tarefa, não tinha como. Então, Paulo traz essa, avalie bem, evite aquelas que são insensatas e absurdas, aquelas que você precisar encarar, tenha. E aqui ele traz duas orientações, né, para isso. Primeiro é eliminar e evitar aquelas que podem ser evitadas, então isso serve como um conselho para nós, porque nós precisamos escolher as batalhas que a gente vai lutar, irmãos. Então, se nós estamos em determinadas conversas, a gente precisa avaliar honestamente se de fato nós estamos diante de um ambiente e de uma pessoa que vai estar preparada para receber aquilo. Porque existem momentos, locais e até pessoas que não estão no momento preparado para ter determinadas conversas. Deixa eu dar um exemplo bem prático aqui. Esse exemplo ali de Fernanda Brum, né? Bem polêmico. Ela não usou aquilo para tentar convencer aquela mulher de se vestir de modo diferente, não. Ela só trouxe aquele tema porque aquela mulher perguntou para ela. Mas se ela chegasse naquele podcast e começasse a dizer, não, porque você... E a mulher perguntou, então você acha que eu estou errada? Ela disse, acho. Ela perguntou, ela ouviu, mas ela nunca chegaria para dizer e começar a impor aquilo. Por quê? Porque aquela mulher não é cristã. Ela não está preparada para ouvir sobre padrão moral se ela não conheceu a Cristo. Muitas pessoas erram nisso, irmãos. Querem impor um padrão moral para outros que não conhecem a Jesus, né? Que não conhecem a Cristo. Então, se a pessoa não conhece a Cristo, é uma discussão insensata você estar debatendo com ela sobre determinado comportamento. A primeira coisa e a principal coisa que você precisa é apresentar Jesus, apresentar Cristo. Convidá-lo ao arrependimento, sim, mas convidá-lo ao arrependimento não apenas em um elemento pontual da sua vida, mas em toda a sua vida. É uma mudança de vida que ela precisa dar, não é apenas um elemento que ela precisa abandonar. Então é um exemplo muito prático de discussões que nós poderíamos, de repente, evitar e que tem pessoas entrando, tentando impor moralidade a pessoas que nem conhecem a Jesus.
É diferente de uma conversa dessa que a gente tenha, por exemplo, com uma pessoa que esteja caminhando com Cristo, que esteja sendo pastoreada ali, cuidada por nós enquanto igreja, é totalmente diferente. Então esse é um exemplo. Esse é o primeiro princípio que o apóstolo Paulo traz. Evite aquelas discussões que são evitáveis. Ou ainda pode ser uma pessoa que você tenha, por exemplo, até a liberdade e precise conversar, mas você conversou 1, 2, 3 vezes e a pessoa não está nem aí para você. Você chamou uma pessoa dentro da igreja, dentro do seu grupo de vida e disse, eu preciso conversar com você sobre isso. Falou 1, 2, 3 e a pessoa não deu ouvidos. A Bíblia traz um procedimento para isso, né? Se ele não ouviu, chama mais 2 testemunhas, se não, 2 cristãos, né, 2 irmãos, se não ouviu, você leva para a liderança. Mas vamos dizer que chegou num caso extremo desse. Aí a Bíblia fala que a gente vai ter um processo de disciplina na igreja e que, eventualmente, no final da instância, se não houve arrependimento, essa pessoa vai ter que ser tratada como pagão. E não adianta ficar mais jogando pérolas aos porcos, como Jesus disse, porque tudo foi feito. Mas tem gente que continua insistindo com pessoas que já foram advertidas, já foram instruídas, mas que não querem. Esse é um tipo de discussão inútil. Você pode continuar orando por ela, amando, servindo, mas tocar naquele tema que já foi tantas vezes tratado é jogar pérolas aos porcos, é uma discussão inútil, como o apóstolo Paulo está falando. Mas vamos falar agora do momento em que você tem a margem para conversar com pessoas e travar certas discussões necessárias. Qual é o padrão, irmãos? É sair gritando. Olha o que o texto diz. O servo do Senhor deve ser brando, versículo 24, para com todos. Então fala de uma disposição afável. O servo do Senhor deve ser apto para ensinar, então ele deve ter aquele cuidado de tentar explicar, né? Não é só impor, exigir. E ele deve ser paciente. Não vai acontecer do seu tempo e do seu jeito. Precisa de paciência. Paciência 7 vezes 7, longanimidade. Mas se chegar ao ponto que a pessoa disser assim, não adianta, não queira me convencer de mudar de ideia, de mudar de postura, aí você fez a sua parte. Então, irmãos, esse é um chamado. O servo do Senhor, para ser aprovado, ele não pode ser acovardado, amém, irmãos? Existem discussões que nós vamos precisar ter. E eu digo discussão aqui não é bate-boca, não, tá? Eu falo discussão aqui como debate de ideias, que porventura nós vamos precisar ter na nossa casa, muitas vezes um diálogo entre marido e mulher para ajustar uma decisão familiar. Muitas vezes a gente vai precisar ter isso com os nossos filhos, e com filhos, na verdade, a gente tem o tempo todo, né? Especialmente quando a criança é novinha ali, a correção é constante. Mas a Bíblia ensina que é assim mesmo, é o processo de instrução, de inculcar. Hoje eu perguntei a Malu se ela ia querer ter mais irmãos. Aí ela disse que queria 1000. Aí eu disse, mas como é que vai ser, filha? Muita criança, como é que vai ser a casa? Ela disse, não, quando o Timóteo nascer vai ser assim. Eu vou cozinhar, Lara vai lavar prato e Timóteo vai varrer a casa. E vocês ficam aí no sofá de vida boa. Ela disse assim. Eu disse, oh, glória! Então, assim, irmãos, a criança precisa aprender desde pequeno a servir, a se envolver e a ouvir, irmãos. Vocês acham que ela aprendeu isso sozinha? Não, a gente ensinou isso para ela. A gente disse, filha, a gente vai ter mais filhos, né? Quando o Timóteo tá nascendo agora, a gente vai precisar muito da ajuda de vocês. Vocês não estão aqui para ser servidos. Vocês estão aqui para servir junto conosco. Então, é preciso paciência. Se é preciso com a criança, é preciso também muitas vezes com o adulto. E são essas as instruções que o apóstolo Paulo nos traz. Ele trouxe 5 aqui, né? Orientações sobre como nós podemos avaliar a nossa vida. E aqui eu estou falando de maturidade espiritual, irmãos, porque cada um desses pontos aqui são muito profundos na vida cristã. Não é coisa simples, não. Talvez tenha cristão começando a caminhada dizendo assim, misericórdia. Mas o nosso convite é levar para cima, meu irmão, não é levar para baixo, não. Se você está buscando a igreja para lhe deixar no mesmo patamar, deixar acomodado, você vai precisar encontrar outro púlpito, outra igreja, porque o nosso chamado é levar pessoas para a glória, para a eternidade e crescerem em maturidade em Cristo, amém? E é aqui o apóstolo Paulo diz, primeiro, viva sem ter com o que se vergonhar, faça bom uso das escrituras, evite as conversas vazias, fuja das paixões pecaminosas e seja sábio ao escolher as suas
discussões. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor tenha graça de nós. Porque quem de nós é capaz disso? Ninguém. Nós somos falhos. Mas nós precisamos ter isso como alvo. E eu creio que pela graça de Deus, por mais difícil que seja, dia após dia Ele vai nos moldando e acrescentando isso. Para que quando chegar o dia do Senhor Jesus, Ele possa, de fato, nos encontrar cada vez mais santificados nele, para a glória dele e parecidos com Ele. Amém, irmãos? E a verdade é que só foi Ele, o único, capaz, plenamente perfeito e plenamente aprovado, irmãos. Quando a gente fala de aprovação de Deus, por mais que esse seja o nosso alvo e deva ser o nosso alvo, a nossa aprovação que nós já temos em Cristo não é fruto, em primeira e última instância, do nosso esforço. O nosso esforço é apenas um reflexo daquilo que Deus já está fazendo em nós. Mas a nossa aprovação se deu porque um dia aquele que foi aprovado por Deus perfeitamente, que se chama Cristo Jesus, ele se entregou como aprovado por Deus em nosso lugar. Ele foi o único homem que andou por essa terra em que o Senhor não achou algo, nem um pingo, nem um centímetro, nem um milímetro, que pudesse reprová-lo. E ele foi o único que não conheceu o pecado. E foi justamente esse que não conheceu o pecado e que por isso foi aprovado pelo Pai, é que foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em outras palavras, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos aprovados por Deus. Portanto, enquanto Cristo não estiver enraizado no seu coração pela fé, se você ainda não encontrou com Jesus, não se rendeu a Cristo, não foi batizado nas águas, saiba que qualquer esforço humano é inútil. É duro isso, né? Mas enquanto você não estiver enraizado em Cristo, qualquer esforço seu para ser aprovado por Deus é inútil. Porque é somente a aprovação de Cristo em nós que pode nos fazer ser aprovados por Deus. Portanto, crê em Cristo. Se arrependa dos seus pecados, seja batizado para a remissão de pecados e então encontre a aprovação plena, eterna e genuína do nosso Senhor Deus. Amém, irmãos? Se você já caminha com Ele, o que é que eu posso dizer a você? Permaneça em Cristo. Não desista. Mantenha os olhos nele, clame por Ele. Ele é gracioso para suprir aquilo que você não pode. Foi isso que o apóstolo Paulo começou dizendo no capítulo 2. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Porque quando a gente olha para um convite desse, irmãos, a gente olha para nós e diz assim, meu Deus, eu não consigo. É por isso que o apóstolo Paulo começou dizendo, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Não desista, não abra mão. Saiba que a luta é grande, a jornada é pesada, mas o Senhor trocou o fardo que era muito mais pesado e nos deu agora um fardo que é levinho. Tem um fardo ainda, mas ele é levinho. E com a ajuda da graça de Deus a gente vai conseguir chegar lá. Vai chegar o grande dia. Um dia Jesus vai descer do seu trono de glória e vai romper os céus e vai nos buscar e toda essa luta vai ter valido a pena. E todo esse esforço vai fazer sentido. E toda essa guerra vai estar justificada. Portanto, continue firme, meu irmão. Continue firme, porque essa busca por aprovação um dia, ela vai ser recompensada. Quando você ouvir de Cristo, vinde benditos de meu Pai, tomem por herança o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, vamos orar. Faça uma oração individual de gratidão a Deus nesse momento. Quero convidar você a falar com o seu Pai, com o seu Senhor, que graciosamente te amou em Cristo. Use esse tempo aí para uma oração individual ao Senhor. Responda a Ele aquilo que Ele falou ao seu coração.
Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, há mais de 2000 anos afastados, pouco menos de 2000 anos afastados do momento em que Timóteo e Paulo passaram por esse mundo. Mas as circunstâncias muitas vezes se parecem, Senhor. Vivemos do mesmo modo hoje num mundo hostil, num mundo em que muitos ainda, infelizmente, também entram em um relacionamento com Cristo, mas depois naufragam e abandonam. Mas também existem muitos outros que perseveram, que ficam firmes e que buscam com todas as suas forças serem aprovados pelo Senhor. Eu oro te agradecendo, porque eu sei que dentre os muitos aprovados pelo Senhor, muitos estão aqui em nosso meio. E eu oro pedindo o renovo do Espírito Santo, Senhor, para que eles fortifiquem-se na graça que há em Cristo Jesus. Não busquem encontrar forças em si mesmos, somente nas suas habilidades ou nas suas vontades, mas que haja um renovo do Espírito Santo aqui sobre a tua igreja, que nós possamos lembrar que nós não estamos só na caminhada, que a aprovação que o Senhor espera de nós foi conquistada em primeiro lugar por Cristo, Senhor. Nós temos aquilo que o Senhor nos chama a ser e fazer, mas quando nós lembramos que Cristo já garantiu a nossa salvação pela graça mediante a fé, nós entendemos o porquê o fardo é suave, é leve, porque o Senhor está conosco. O Senhor já fez tudo aquilo que nós não poderíamos fazer. Então fortalece o teu povo, renova a tua igreja, que a bondade de Deus e a fidelidade do Senhor alimente a nossa alma, lembrando que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor está conosco até o fim dos tempos e que vale a pena, Senhor, continuar firmes, buscando a aprovação. Vale a pena continuar firmes, buscando te agradar, porque a nossa vida é tua, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Lamentamos as tantas vezes que nós fazemos algo, pensamos algo que nos fazem reprovados aos olhos humanos. Mas nós nos lembramos que, pela graça de Deus, Cristo nos tornou definitivamente aprovados pela sua obra de salvação. Então que isso nos leve ao arrependimento, que isso nos fortaleça, que isso nos livre do mal e que isso nos conduza, Pai, a fazer a Tua vontade a cada dia mais. Abençoa aqueles irmãos que hoje estão aqui, ou melhor, aqueles que um dia, pela fé, se tornarão irmãos, mas que ainda não deram esse passo de confessarem Cristo e de encontrarem nele a aprovação plena diante de Deus. Que seja um dia de salvação diante do Senhor, que seja um dia de decisão por caminhar como discípulo e de ser batizado nas águas. Pai, é o que eu oro e é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar a igreja a ficar de pé nesse momento. Vamos encerrar o nosso culto. Mas antes eu queria ter um momento aqui de oração pelos aniversariantes.